É comum ouvirmos dizer que Cristo morreu na cruz por nós. Mas o que essa expressão significa? Como funcionou na prática a redenção dos pecados da humanidade através da crucificação e morte de Jesus? E nós, o quanto estamos envolvidos com a sua morte? Qual é a nossa responsabilidade? A morte de Jesus foi um acidente? Ou será que fazia parte do propósito de Deus Pai? Eu sou Fabrício Mendes, se desligue de tudo que você estiver fazendo agora, aumente o volume e deixe o Espírito Santo falar com você, pois é sobre a morte substituta de Jesus que vamos falar hoje. Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, já faça isso. E se você já é inscrito, por favor, deixe aquele seu joinha para ajudar o vídeo a crescer, beleza? Há um grupo de pessoas que defendem a ideia que, do ponto de vista jurídico, todo o julgamento de Jesus foi correto e ocorreu dentro do prazo estabelecido. Esse grupo afirma que tanto os judeus quanto Herodes e os outros seguiram à risca o direito romano. Mas os evangelhos afirmam categoricamente que Jesus foi o Cristo que se entregou voluntariamente para morrer. E aí, amigo, eu te digo que para crer nisso é preciso que o próprio Deus introduza isso em nós. Depois que o Espírito Santo faz morada em nós, não andaremos mais pelo que vemos, e sim por fé. Aquele que só acredita se sentir é porque ainda não nasceu do alto. Sendo assim, é impossível crer que Jesus foi o Cristo, o Cordeiro substituto, sem que Deus coloque isso em nós. O voluntariado de Jesus em morrer na cruz não nasceu aqui na terra, já tinha sido declarado desde a eternidade passada. Por isso, o homem precisava de pecar e Satanás se rebelar para que Cristo fosse glorificado. No Antigo Testamento, a expiação de pecados era feita por animais. O animal representava um homem, e ao sacrificar aquele animal, o homem era justificado de seu pecado, mas não aplacava a ira de Deus. O ritual de sacrifício de animais era para simbolizar que o pecador merecia a morte. Sendo a humanidade corrompida pelo pecado desde sempre, é impossível um ser humano ficar vivo, porque o salário do pecado é a morte. Aos poucos, Deus vai introduzindo o seu plano eterno, a glorificação de seu Filho. E mais tarde declara que o sangue de touros e de bodes não pode de modo algum tirar os pecados de ninguém. Ao derramar o seu sangue sobre o propiciatório de Deus, ali acontece o sacrifício expiatório definitivo. Na cruz, o puro e imaculado, o Cristo, que é Jesus, toma sobre si os pecados da humanidade. Agora não mais simbolicamente como no Antigo Testamento, mas de forma real e definitiva. Todos os pecados daqueles que recebem o dom para crer, quando toca no propiciatório, tudo é lavado, tudo é purificado, liberto pelo sangue. Para isso é que foi necessária a morte de Cristo na cruz. Ele não morreu para que Deus nos amasse, pois o amor de Deus por nós já existia antes da crucificação. Cristo não comprou o amor de Deus, foi o amor de Deus que fez Cristo morrer por nós. Foi o canal pelo qual o amor de Deus nos alcançou. O amor de Deus entregou Cristo nas mãos da justiça humana, sendo correto ou não o julgamento. E a justiça de Deus e não dos judeus ou de Herodes o sentenciou àquela terrível morte. E assim, graças à morte desse pastor chamado Jesus, da cidade de Nazaré, fomos resgatados do pecado, não mais para a morte, e sim para a vida. A obediência de Jesus até a morte não foi uma obediência forçada, mas voluntária e amorosa. Cristo estava feliz por morrer pelos pecadores. Foi o amor tanto pelo Pai quanto por nós que fez Cristo morrer. Afinal, quem pode tirar a vida do Filho de Deus? A justiça de Deus nos culpa e nos condena. Assim, para nos aproximar de Deus, é preciso receber dele o seu favor. Cristo
e todo o seu significado. A morte de Cristo foi poderosa, maior de todos os milagres. Se Jesus fosse apenas uma vítima ou fruto do acaso, ele não poderia livrar os pecados, também não poderia ter ressuscitado. No Calvário, Jesus satisfez a lei da justiça de Deus no lugar do pecador eleito. Jesus Cristo não tinha pecado, era perfeito, mas não podia ser um Salvador perfeito sem morrer. Assim, todo esse sofrimento, toda essa dor nos trouxe alegria. Termino dizendo, é muita pretensão humana achar que chega a Deus sem passar por Jesus e todo o simbolismo da redenção. Fique com Deus e até o próximo, querendo Deus. Tchau!